Olá, eu me chamo Janaína Camilo, sou professora adjunta da Universidade Federal de Campina Grande e agradeço a oportunidade de participar desta jornada internacional de pesquisas. Vou apresentar para vocês aqui o resultado de uma pesquisa desenvolvida junto à universidade, com bolsa CNPq, oferecida à minha aluna Catiana de Souza Vale, que foi a bolsista e orientanda deste projeto. Eu sou Janaína, a professora orientadora. Então, para nortear aqui a nossa apresentação, eu vou projetar um slide com algumas informações. Muito bem, acredito que vocês já estejam visualizando. Então, o título desta pesquisa é O Desenho da Cidade, o Patrimônio Edificado de Cajazeiras, Paraíba, cidade localizada no Nordeste brasileiro, patrimônio datado dos anos de 1920 a 1940. A cidade de Cajazeiras, né, conforme mostra aqui no mapa, nessa mancha em vermelho, é uma cidade localizada no Alto Sertão Paraibano, bem no extremo oeste do estado da Paraíba, e está distante cerca de 475 quilômetros da capital, que é João Pessoa, é uma capital que fica no litoral brasileiro, no litoral nordestino brasileiro. Muito bem, a ideia deste projeto de pesquisa surgiu quando eu cheguei na cidade de Cajazeiras para tomar posse como professora adjunta do curso de História do Centro de Formação de Professores da UFCG, que é campus este localizado lá na cidade de Cajazeiras. Andando pela cidade, eu me deparei com algumas construções, como estas que vocês podem ver. Essas construções foram despertando algumas curiosidades sobre de que período teriam sido construídas, as influências arquitetônicas, que à primeira vista a gente já observa que são ecléticas, mas qual a história, né, qual o pano de fundo histórico que deu origem a essas construções. Então, na primeira imagem, a gente tem o coreto, que é uma representação urbana muito significativa na história da urbanização do Brasil desde o período colonial, né? Existem alguns elementos que são chaves, né, nessa observação e que são vistos como iniciadores do processo de urbanização das cidades brasileiras, que são as fortificações, os aldeamentos, as igrejas e o coreto, localizado numa praça, geralmente em frente a uma igreja, né? Então, esse circuito geralmente ligado ao processo de urbanização de uma dada cidade no Brasil, e Cajazeiras não fugiu à regra. Ressalto que este coreto não é do período colonial, nossas pesquisas revelaram que essas construções elas datam do começo do século XX, entre 1920 a 1940. Ao lado, nós temos aqui a fotografia de um casarão, né, um solar, conhecido na cidade como Casarão Boa Vista, que foi residência de um coronel da cidade do começo do século XX, conhecido como Coronel Peba. Essas fotos elas foram tiradas pela professora Eliana Rolim e fazem parte da dissertação de mestrado dela, defendida junto à Universidade Federal da Paraíba. Mas essas construções na atualidade, ainda estão preservadas nessa estrutura que vocês conseguem visualizar. Aqui a casa do professor Crispim Coelho, né? Essa foi a realmente que mais me chamou a atenção, pela riqueza de detalhes, né? Pelo arco acima das janelas, por todo o estilo eclético, vários elementos, né? A própria conjugação de cores. Então, uma construção belíssima e que chama muito a atenção. Então, a partir da visualização desses patrimônios, desses imóveis, eu fui atrás de saber do período da construção. Então, eles, como eu já disse, foram construídos nesse período entre 1920 a 40. Nesse período, houve um intenso processo de urbanização da cidade de Cajazeiras. Esse intenso processo ele veio por conta de
um comércio voltado para a produção do algodão, e intensificado com a chegada da linha férrea, né? Houve um enriquecimento grande desses coronéis, desses produtores de algodão, e essa riqueza foi revelada na construção dos seus sobrados e também em obras públicas, né, que são os alargamentos das ruas, construções de praças, seguindo um pouco da tendência modernizadora do mesmo período observada em outras cidades do Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e entre outras. Em 2004, o governador da Paraíba, ele assinou um decreto número 25.140, de 28 de junho de 2004, pelo qual ele estabeleceu a delimitação do Centro Histórico de Cajazeiras e pontuou os prédios a serem tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, conhecido como IFAEP. Então, dentro desta delimitação estão Cajazeiras Tênis Clube, Praça Matriz Nossa Senhora de Fátima, Praça Mãe Aninha, Colégio Nossa Senhora de Lourdes, Colégio Diocesano, a Catedral da Cidade, que é a Nossa Senhora da Piedade, Palácio Episcopal, Praça Cardeal Arco Verde, Prefeitura Municipal e a praça em frente, conhecida como João da Mata, o Seminário Nossa Senhora da Assunção e o Colégio Nossa Senhora do Carmo. Aqui há um mapa onde a gente pode seguir o traçado delimitado desse centro histórico, que está aqui marcado em rosa por toda a extensão do mapa, né? Então, esse aqui seria o centro histórico, onde esses prédios estão localizados. O início da cidade se deu mais ou menos aqui, chamado de Marco Zero da cidade. A cidade teve origem numa fazenda, e depois na fazenda foram construídas uma igreja e uma escola, e a partir daí todo o processo evolutivo da urbes, né, que passou de fazenda a vila e depois cidade. Do ponto de vista teórico, o projeto de pesquisa foi norteado pelo edital do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, dentro das áreas prioritárias, estratégias habilitadoras, produção, desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. Então, nós relacionamos a discussão desses patrimônios, agora sabidamente tombados pelo IFAEP, e relacionamos esse estudo, esses patrimônios, com a questão da sustentabilidade cultural, que significa dizer também que preservar culturalmente, preservar de forma cidadã e consciente esses patrimônios é também preservar a história da cidade, a história das pessoas envolvidas no processo de construção, principalmente os mestres de obras, né, que pensaram, planejaram e executaram essas obras, e sem contar também com toda a mudança da paisagem e do cotidiano das pessoas da cidade, que ocorreu a partir desse boom comercial e urbanístico que a cidade passou no começo do século XX. Esse trabalho foi pensado de forma interdisciplinar, dialogando com outras áreas do conhecimento, das ciências humanas e das ciências sociais aplicadas. O objetivo principal do projeto, portanto, foi estudar os patrimônios materiais e imóveis tombados no centro histórico da cidade de Cajazeiras, motivando ações de educação patrimonial que viabilizem a preservação dessas edificações e, por conseguinte, também da história e das pessoas da cidade. Especificamente, a gente tinha como proposta, e tem ainda, promover debates no âmbito municipal e estadual sobre políticas públicas para a proteção e salvaguarda desses patrimônios da cidade de Cajazeiras, motivar os moradores da cidade a observarem, por meio dessas ações educativas, a importância da preservação dos prédios históricos para a salvaguarda das suas identidades e das memórias, divulgar a história, o patrimônio cultural e as tradições culturais de Cajazeiras por meio da preservação dos patrimônios edificados, e oferecer material educativo para a implantação de políticas públicas na área de educação patrimonial. E esse objetivo, sobretudo, foi efetivado a partir da criação de um site, que foi o resultado final da pesquisa, e à frente eu mostrarei o endereço do site. E, por fim, objetivamos também promover a formação de profissionais voltados à preservação do patrimônio cultural no interior da Paraíba,
que desenvolvam a habilidade de relacionar a história regional com as dimensões nacional e internacional. Metodologicamente, esta pesquisa teve algumas etapas. A primeira foi o levantamento documental e bibliográfico de tudo que fosse referente à história da cidade, e aí ressaltamos a dissertação de mestrado da professora Eliana de Souza Rolim, o trabalho de conclusão de curso do Francisco Alisson de Oliveira, a tese de doutorado do professor Osmar Luiz da Silva Filho, colega nosso da UFCG, do mesmo campus de Cajazeiras. A segunda etapa foi um levantamento na Biblioteca Municipal da cidade de Cajazeiras, de materiais referentes à história da cidade, à construção dessas obras, né? E aí nós localizamos alguns memorialistas, como o Antônio José de Souza, que escreveu Cajazeiras na Crônica de um Mestre-Escola, Antônio de Assis Costa, As Cajazeiras que eu vi e onde vivi, assim intitulado o livro que ele escreveu em 86, e o professor Deusdedit Leitão, que escreveu o Inventário do Tempo, Memórias, publicado em 2000. Infelizmente, à primeira vista, não foram só aquelas construções que eu identifiquei, né? Outras construções também mal preservadas foram observadas. Então, ao longo da pesquisa, eu e a Catiana, fomos observando algumas questões de caráter de urgência. Por exemplo, mais trabalhos, né, que façam essa discussão da importância da preservação desses patrimônios tombados, né? A ausência, até aqui observada, de informações sobre esse patrimônio que sejam publicizadas no site do próprio Instituto do Patrimônio Artístico, Histórico e Artístico da Paraíba, o IFAEP, né? Que foi o órgão responsável pelo tombamento. Então, pensando um pouco nessas necessidades, a gente concluiu essa pesquisa criando um site. Vocês podem ver aqui o endereço do site criado na plataforma Wix, né? Plataforma gratuita. E desse trabalho também sairá o trabalho de conclusão de curso da Catiana, que está também sob minha orientação. Então, esses são alguns exemplos, né, daquilo que, infelizmente, a gente também detectou, e daí, portanto, a importância de se discutir esse patrimônio e a preservação dele. Aqui, o edifício OK, em 1938, e do outro lado, a situação atual dele. Na sua origem, foi um prédio comercial e agora totalmente abandonado. Um outro prédio que foi detectado pela professora Eliana Rolim na sua dissertação de mestrado, que era uma residência que foi totalmente descaracterizada para virar uma boutique. Um exemplo que pode seguir um caminho positivo, que foi a transformação da estação ferroviária no núcleo de extensão cultural da universidade, né, conhecido como NEC, e aqui acontecem muitas atividades culturais, de dança, de poesia, de artes plásticas, e assim a gente continua nessa tendência, né, de fazer uso consciente do espaço. Aqui eu apresento as referências, essas referências também constarão nos anais, no texto para os anais que nós iremos apresentar. Então, eu agradeço a oportunidade, aqui está o meu contato e o contato também da Catiana. Então, eu encerro aqui a minha apresentação e, mais uma vez, agradeço a oportunidade.